Boa tarde, Entre Família! Opa! Muito Fala, boa minha gente. tarde. Fiquei esperando você falar junto. boa tarde mais cedo hoje. Eu tô no modo gentileza. Eu até achei que ele já ia estar aqui na frente, viu, Gabi? Já, né? Eu tô no modo gentileza, pra deixar a Gabi brilhar ali, gerar simpatia do lado de Com lá. rosa. Porque esses dias ele tava competindo comigo aqui. Ele falou, eu tava quase indo primeiro. Vai. Né, pastor? Não, vou ter que vir um dia ainda. Vocês Um vão me dia. encontrar. Ele vai Eu chegar ainda primeiro. vou ver o dia que o pastor vai estar aqui, ó. Vai começar o programa, ele vai estar aqui, Já vai ó. estar aqui. Já vai pronto. posicionado. Um Boa dia tarde. eu vou estar lá, sentado ali, onde você está agora, sentado no Assistiu sofá, e vou também, dar... né? Ah, participando pelo WhatsApp. Eu gosto de vocês, meus coleguinhas. Ah, então tá bom, hein? Só achei porque eu devia estar de rosa também. Você Pois gostou? é, esse daqui, tom que ideia é esse de rosa, pastor? Que a gente sempre tem aquela. Rosa comprei agora. Eu tô de duplinha Sempre combinado de já lavei rosa. bastante. É, esse meu é. Esse é Rosa aquele já lavei bem bastante, surradinho, várias e várias vezes, né? Gente, uma excelente tarde pra você. Obrigado aí pela companhia. Tamo junto por aqui em mais um Entre Família, pra gente poder bater papo, pra gente trocar experiência, sempre da nossa família pra sua família, da sua pra nossa também. E assim a gente vai aprendendo junto, né? E o tema de hoje também é um tema muito bom pra gente crescer. Inescapável. Né? Inescapável. Um tema Em inescapável. todas as áreas da vida, né? Crescimento profissional. Quem não quer crescer, né, pastor? Sim. Já Deve. cresceu o tanto que gostaria? Ainda não. Não, não tem jeito. A gente corre demais, às vezes, para ficar no mesmo lugar. É aquela frase, quanto mais sei que nada sei. Não é mesmo? E a verdade. gente tem coisas que a gente não pode separar. Crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, se manter útil, se manter servindo. Sim. E a gente precisa discutir isso, né? A gente mudar a lógica e pensar que nós nascemos para crescer. Cuidado, hein? Você não está sonhando, falta Tá de muito sonho pode gerar um estagnado aí. pesadelo. É porque o Verdade. negócio não tá bom não, viu? Porque a Verdade. gente tem que sempre buscar esse aperfeiçoamento, esse crescimento, né? Todas as áreas, né? A gente fala da área profissional, mas também, né? Na família, nos relacionamentos, está sempre crescendo também, sempre buscando, né? Esse crescimento, especialmente no quê? Na nossa vida espiritual também precisa. Se não tem o crescimento, foi o que o pastor falou. Se não tem sonhos, se não tem crescimento, opa, cuidado. Cuidado, A coisa gente, tá morrendo, perfeito. já morreu aí, né? Liga o sabe qual que é botão o de problema? alerta. É que eu sei, às vezes, o quê? Eu até sei o porquê, o que eu tô aqui é para saber como. Como? Boa, bem colocado. Eu sei que eu tenho que crescer profissionalmente, só me diz como é que eu começo, né? Por isso que eu vou sentar aqui e fazer 1 milhão de perguntas. Boa, verdade. Já E tem um hoje, monte aqui, né, Abnal? Tem. O que é o crescimento profissional? A gente vai pois é, aprender. Se ele tem relação somente com as nossas atitudes ou não. É só se especializar ou as nossas atitudes contam também nesse crescimento? Boa. E quem vai trazer pra gente aqui várias dicas, um aprendizado grande, porque ele tem um currículo extenso, viu? Daqui a pouquinho a gente já fala sobre o currículo dele para você também. É o doutor, está com a gente aqui, Lincoln Augusto. Está por aqui o doutor Lincoln Augusto, vai tirar algumas dúvidas também. Você vai poder participar, interagir com a gente aqui no nosso Entre Família, que está só começando, viu? Está só começando. Dúvidas, como a gente colocou aqui, a gente tem, né? Vamos tirando essas dúvidas também. Bom que aqui no aproveitar. tablet a gente já vai anotando as nossas perguntas É também verdade, para colocar o Lincoln ali para responder. tem os momentos que a gente dá uma sequestrada, né? É, a gente fala aquele negócio, meu amigo fez assim, eu fez assado. Na verdade é a nossa pergunta, mas a gente está infiltrando ali. Eu conheço alguém, É, meu bem amigo, isso. né? Bem isso. Mas o que mais que tem no programa de hoje, hein? Ah, a gente tem notícia para comentar, tem entrevista para fazer também. Temos entrevista, tem uma hashtag especial, top de linha. A gente nem vai deixar o Lucas dar spoiler aqui para poder ser inédito mesmo. Tem muita coisa boa, viu? Entre Família tá só começando, a gente tem até 4 da tarde para explorar aí essa questão do crescimento profissional e a gente vai tirar aí as suas dúvidas para você deslanchar na carreira. Combinado? Combinadíssimo. Bora pro intervalo então, pra gente já Bora. começar esse bate-papo? Bebe um golinho de água e já se acomode aí que a gente vai conversar. Entre Família aqui, só começando nessa tarde, gente. Anota aí, porque hoje vai ter dicas para você deslanchar na sua carreira profissional. Quem não quer, né, Abinal? Ah, todos nós queremos, né? Precisamos sempre galgar ali novos passos. Quais são os caminhos, né, Gabi? Quais são os caminhos, pastor Aleixo, para a gente poder seguir, né, nesse crescimento aí também? Tem caminhos? Tem, a gente primeiro tem que pensar que isso é importante, né? Uhum. Temos que pensar que isso é importante. Estagnação pode ser um negócio tão perigoso, a gente às vezes confunde o que é conforto, né? O que é o platô, o que é estagnado. Tem muita pergunta para fazer, mas a gente precisa entender que a primeira obrigação que eu tenho é meu desenvolvimento próprio. Isso é muito E hoje importante. as coisas estão mudando tão rapidamente que se a gente não corre atrás, a gente realmente fica estagnado e fica para trás, né? Fica e você vai batendo o olho assim e alguém está batendo na sua porta ali, ó.
E o mundo não vai ficar, não vai jogar, o acaso não vai te proteger. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade. E tem pergunta também para o pessoal participar, interagir com a gente por aqui, não tem? Pois é, o programa sempre fica mais gostoso quando você aí de casa participa com a gente, viu? Então manda a sua pergunta aí contando pra gente o que você faz para crescer profissionalmente. Nosso telefone é o 12 983150249. Se ficar mais fácil, aponta a câmera do seu celular para este QR Code aqui. Ele já vai direcionar para o nosso WhatsApp e você manda, então, a sua participação para a gente, né, Abinal? A gente sempre gosta de ouvir o povo, né? porque eles Aí que tem fazem que esse ter. programa acontecer também. É verdade. Essa troca de experiências aqui, falando em troca de experiências, deixa eu me levantar aqui já para receber ele que está com a gente, vai conversar hoje com a gente aqui para contar um pouquinho sobre trazer as experiências dele para a nossa também. Doutor Lincoln Augusto, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso Entre Família mais uma vez, já é de casa, né? Muito obrigado, que alegria estar aqui com vocês, obrigado Fica à pelo vontade. convite. É sempre um privilégio poder estar aqui entre famílias. Seja bem-vindo. Legal. Inclusive, né, rapidamente trazendo aqui um resuminho, viu, do currículo do Dr. Lincoln Augusto, ele que é mentor em carreira e negócio, doutor em ciências sociais aplicadas, acadêmico em psicologia, ele que também é historiador, aí, parceiro do pastor Aleixo, que também é historiador, né, pastor Aleixo? Sim. E também, olha só que legal, é responsável pela formação de mais de 12 mil profissionais de empresas públicas e privadas na América Latina, dentre outras funções aqui também que a gente trouxe, né? E que o currículo dele vai seguindo. Prazer recebê-lo aqui. E a gente já começa até, doutor Lincoln, trazendo a primeira pergunta, né? Como que a gente pode definir na prática o crescimento profissional? Pois é, o crescimento profissional ele é um sistema que eu costumo usar como exemplo orgânico, que ele tem múltiplas possibilidades, né? A gente não cresce só profissionalmente. Quando nós crescemos profissionalmente, as outras áreas das nossas vidas também acabam crescendo. Então, eu costumo dizer que a gente não cuida só do nosso crescimento profissional, da nossa carreira profissional, mas ao cuidar de todo o ecossistema que gerencia a nossa vida, a parte espiritual, a parte familiar, a parte da carreira, a gente tem um crescimento completo. E esse crescimento começa com autoconhecimento. Quanto mais eu invisto em me conhecer e entender quem eu sou, as minhas habilidades e as minhas competências, maior a probabilidade desse crescimento ser mais genuíno e a longo prazo se sustentar mais. Dá para confundir? Essa é a minha pergunta que ficou da pergunta do Abinal. Às vezes eu estou aumentando o meu trabalho, aumentando a amplitude de coisas e crio a ilusão de que estou crescendo profissionalmente, quando na verdade não estou. Isso pode acontecer? Acontece e acontece muito, porque a gente tem a falsa sensação de que se a carreira vai bem, todo o restante, teoricamente, também vai. E a gente deixa de dar uma assistência importante para outras áreas e aspectos das nossas vidas. Por isso que é muito importante eu sempre ter uma visão mais macro do processo do crescimento da carreira. Nesses anos todos, mentorando executivos no Brasil e pela América Latina, é muito comum a gente escutar, e eu sempre escuto isso com muita frequência, o executivo dizer, olha, se eu pudesse voltar atrás e retomar o tempo com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, eu abriria a mão de tudo que eu construí na minha carreira. Para alguém dizer isso, é porque de fato alguma coisa não aconteceu bem nesse processo de crescer. Ou seja, trabalhar demais não é necessariamente esse sinônimo de crescimento ali, né, de desenvolvimento. Agora, dá para saber de quanto em quanto tempo um profissional deve crescer dentro de uma empresa? Isso depende porque tem dois pontos importantes que a gente precisa olhar. O primeiro, a gente precisa entender o que é e quem é essa empresa, porque, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa familiar, que hoje representa mais de 95% das empresas, né, microeconômicas no Brasil, a gente pode dizer que esse crescimento ele tem um processo muito peculiar, né? Porque muitas vezes você tem uma hierarquia, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, o tio, a tia, e isso demanda outros modelos de processo de crescimento dentro de uma organização como essa. Se a gente está falando de uma multinacional, você pode criar uma carreira dentro dessa companhia. E essa carreira pode começar com você sendo menor aprendiz, estagiário, trainee, gerente, coordenador, analista, até chegar, o que não é o caso de todos, a posição mais alta hierarquicamente, que é ser um CEO de uma grande empresa. Mas para esse crescimento acontecer, eu preciso olhar para esse cenário. Onde é que eu estou? Que empresa é essa? Porque daí eu consigo definir uma boa estratégia. Legal. E se o crescimento, até a gente comentou no começo aqui do programa, né? Se está meio estagnado, né? Não está crescendo. Qual o momento que acende uma luzinha de alerta aí? Ou o que seria esse alerta também se eu não estou crescendo? Para que ponto que eu tenho que dar uma olhada na minha vida?
Normalmente é muito comum quando a gente percebe que as pessoas elas se acomodam na posição em que elas estão. Então é comum ouvir discursos do tipo, bobagem fazer um curso porque isso daí não vai mudar em nada a minha vida. Para que eu vou aprender um segundo idioma, uma terceira língua, se o que eu faço daqui a pouco nem vai existir mais? Então, muitas vezes o próprio profissional se coloca numa condição de comodismo e esse comodismo gera essa estagnação. Por isso que o tempo todo a gente aprende, desaprende e reaprende. Essa é a trilha mais importante na gestão de uma carreira. O que eu sabia até ontem foi válido até ontem, né? O que eu sei hoje está sendo importante hoje, mas eu também preciso construir a minha base para o amanhã. E isso só acontece com busca de conhecimento, autodesenvolvimento e tudo mais. A importância, né, do ser e fazer não se desconectar, né? Quantas histórias a gente pode contar, por exemplo, de profissionais que eram bons profissionais, mas o mundo virou e, de repente, ele se tornou obsoleto, né? Ou o salário está aumentando, a importância dentro do trabalho está aumentando, mas ele em si não está crescendo, não está se desenvolvendo, não tendo novos conhecimentos. De repente, um fenômeno, né, econômico, tecnológico, histórico, solapa tudo, né? A gente teve aqui no país, por exemplo, teve ferroviários. Hoje a gente não tem tanto contato com ferroviários. Torneiros mecânicos, né? Outro dia eu passei e vi uma outdoor da Kodak. É verdade. Né? Videolocadoras. Videolocadora. O mundo é extremamente dinâmico para não crescer profissionalmente, né? Por isso até que eu penso que a pessoa que pensa, como o Dr. Lincoln falou, que eu não vou fazer mais esse curso porque não vai mudar nada. Não vai mudar nada naquele momento, talvez, mas para um futuro, para uma outra empresa, para um outro emprego, por que não? Então, a gente não pode pensar só ali naquele momento presente, né? A gente tem que tentar visualizar o futuro que pode estar à nossa frente. E você sabe que tem um dado interessante, a gente quando acompanha os dados do IBGE, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, a gente tem um aumento, por exemplo, de pessoas acima de 60 anos de idade que voltaram a prestar o Enem. Ou seja, a gente tem um comportamento interessante da sociedade de pessoas que muitas vezes, já na melhor fase da vida, na melhor idade, digamos assim, ainda reconhecem que precisam aprender. Então, é claro que isso é muito intrínseco, depende de cada pessoa, identificar a necessidade de crescer, mas existe um movimento de também não se acomodar, de perceber que as coisas são muito dinâmicas. E o que eu sabia até ontem, muitas vezes para hoje, já não serve mais. E dá para a gente pensar, doutor, se é preciso escolher uma direção para o crescimento? A minha pergunta é assim, às vezes eu estou aqui e eu posso me aprofundar naquilo que eu estou fazendo, me tornar mais ainda, ter mais conhecimento, ter mais profundidade naquilo que eu mesmo já faço, ou aumentar, né? Colocar uma outra área. Dá para perceber qual momento é mais adequado e que momento que eu posso falar assim, não, eu vou acrescentar uma coisa a mais ou ficar fazendo aquilo que eu estou fazendo, só que com mais profundidade? Você sabe, pastor, que os modelos híbridos de carreira ganharam muita força. A gente ouviu muito a palavra híbrido na pandemia, né? Mas o modelo híbrido de carreira significa isso. A gente entendeu que não dá para colocar todas as nossas habilidades e competências numa única cesta. A gente precisa ampliar os nossos conhecimentos, né? Antigamente a gente usava um termo que era o polímata moderno, que era aquela pessoa que tinha múltiplos conhecimentos. Principalmente quando a gente olha para a história antiga, a gente vê que grandes cientistas também eram grandes pianistas, que também eram grandes músicos, então você tinha múltiplas habilidades. Com o processo da Revolução Industrial, a gente começa a buscar uma especialização. E com o pós-pandemia, a gente já entendeu que não dá para fazer só uma coisa. Modo astronauta. Pois é. Astronauta tem que saber de um monte de coisa. Com toda certeza. Então, eu preciso entender essa mecânica nova na sociedade. Então, é muito comum a gente observar que hoje, mesmo um profissional numa determinada área, vamos pegar áreas assim mais pontuais, direito, medicina, engenharia, são profissionais que buscam múltiplas formações, porque já entenderam que fazer só aquilo que inicialmente eles fariam já não vai trazer a mesma possibilidade de crescimento na sua carreira. Que interessante, importante, né? Dialogar com várias áreas, né? Verdade. E até com o crescimento da internet mesmo, né? A gente vê muitas pessoas colocando cursos online, né? Daquilo que elas sabem fazer, daquilo que elas gostam de fazer e acabam até migrando, deixando de fazer para poder dar cursos, dar aulas. Tem essa importância também, tem esse start aí na vida de algumas pessoas, né? Tem porque as pessoas entenderam que, bom, a internet virou uma grande possibilidade para você multiplicar o seu saber. Claro que esse multiplicar precisa vir acompanhado de muita responsabilidade,
Porque a gente também tem uma falsa sensação, muitas vezes, de encontrar profissionais que vão te dar uma receita que aparentemente é mágica, mas que na verdade a gente sabe que pode até ter funcionado para ele ou para ela, mas não significa que funciona para a maioria, porque cada indivíduo ele é único. Então, por um lado, eu tenho uma possibilidade muito positiva, onde eu amplio o meu conhecimento. Então, vamos imaginar uma dona de casa que a vida inteira ali, por exemplo, gostava de costurar ou de fazer questões, obras ou artes manuais. E ela viu no Instagram a possibilidade dela ampliar isso para o universo e para o mundo. Excelente. Se você usar com sabedoria e com responsabilidade, sem sombra de dúvidas, vai te ajudar muito. Mas a gente viu também pessoas prometendo coisas que não são possíveis de se conseguir. Verdade. E isso gera frustração, aumenta a ansiedade, faz você produzir mais cortisol e te deixa mais estressado e dá aquela sensação de que você está perdido. Agora, qual que é a relação ali do crescimento profissional com o apoio da empresa? Pensando naqueles ainda que estão empregados, né, CLT, digamos assim. Ele é muito importante porque a empresa ela tem um papel fundamental no apoio do crescimento. Quando a gente fala de educação corporativa, a gente está falando do quanto as empresas hoje investem em treinamento e desenvolvimento para os seus funcionários. No Brasil, os dados que a gente tem da BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, mostra que a gente investe menos de 1% da folha de pagamento no conhecimento do trabalhador. Então, assim, o investimento é muito pequeno. Mas, em contrapartida, aquelas que fazem com a responsabilidade, elas obtêm bons resultados. Mas eu não posso ficar só esperando a empresa dizer, olha, vai ter um curso para você fazer sobre comunicação. Quer dizer que se a empresa não oferecer, eu não posso buscar outras formas. Então é sempre importante ter a empresa como um apoio, mas não como uma muleta. Eu só faço se a empresa oferecer. Interessante. Eu posso agradecer só, porque eu fiz o MBA aqui pela empresa, a empresa me convidou para fazer, partiu dela, e depois eu fiz uma pós-graduação que eu também fui pedir o apoio. Eu fui abençoada aí nas duas áreas, graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom que a gente tem todo esse apoio, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente está conversando um pouco sobre crescimento profissional, né? Crescimento da nossa vida em todas as áreas, na carreira, mas especialmente profissional. É rapidinho o intervalo e a gente volta já já com muito mais aqui no Entre Família. Estamos de volta. E aí? Foi lá, bebeu uma aguinha? Importante se hidratar, né? E que bom que você está aqui com a gente. Os meus amigos me deixaram aqui de castigo no cantinho para pensar e eles foram lá para a cozinha. Você sabe, quando a gente chama o convidado para um cômodo diferente da casa, é porque a conversa vai ficar diferente também, né? Mas é só para ficar mais didática. Então, eles foram lá para o espaço gourmet do Entre Família para continuar colocando para a gente esse assunto tão importante que é crescimento profissional. E aí, Abinal? Cadê as laranjas que estavam aí? Não, eu te digo, eu vim para cá, disseram que era para a gente vir para cá, achei que ia ter já umas coisinhas para a gente fazendo, preparando, fazendo aquele bate-papo, né? Um chazinho da tarde coisinha, aqui também. Mas cadê? A mesa está vazia hoje, gente. Vazia a mesa. Poxa, só porque sou eu que estou aqui, quando é da leite vocês põem a mesa, é isso? Que isso, sim. Ô, produção, faltou aquelas frutinhas ou até aquela chaleirinha aqui, né? Para a gente fazer aquele chazinho gostoso. Gosta de chá, doutor? Ah, sempre vai bem, né? Vai bem, né? O que vai bem também aqui no Entre Família, nesse nosso bate-papo falando sobre crescimento profissional, né? Crescimento em várias áreas aí. E tem dinâmica para a gente interagir agora, né, Gabi? Tem dinâmica porque às vezes a gente fica na dúvida do nosso nível ali, da nossa carreira, né? Da nossa profissão. Se a gente é júnior, se a gente é pleno, se a gente é sênior, se a gente é assistente. E é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. O Dr. Lincoln vai ajudar a gente aqui. Olha lá, a gente vai entender então as diferenças entre os níveis profissionais. Vamos ver o primeiro ali para o doutor comentar com a gente. Assistente, né? Aquele que ajuda a fazer. Dá para esclarecer um pouquinho mais para a gente, doutor, a função ali de um assistente? É muito interessante quando a gente pensa nos diferentes níveis profissionais, porque a gente consegue identificar o nível de maturidade profissional versus a complexidade da função. Então, essas são duas coisas que eu preciso sempre levar em consideração. O nível de complexidade da função e a maturidade profissional. No caso do assistente, ele assiste, mas ele também ajuda a fazer. Obviamente que com um nível de apoio maior, mas o papel dele é, dentro da função que ele ou ela executa, ajudar a fazer alguém que provavelmente, muitas vezes, tem uma função ou uma hierarquia maior a realizar aquela atividade. Por isso a ideia de ajudar a fazer. Mas sempre lembrando que o assistente é aquele que assiste, mas ele assiste também colocando um pouco do seu conhecimento dentro do exercício daquela função. Legal. Não é porque ele é o de nível ali inferior, digamos assim, que ele é menos importante, porque a função dele também é importante, né? Se ele não ajudar a fazer, vai ficar difícil para quem tem aquela outra ali, aquele outro nível acima, né? Então, realmente, ele é uma função necessária.
As categorias servem para isso, né? Para a gente poder entender o nível de maturidade versus a complexidade do trabalho. Por isso que a gente usa essas nomenclaturas como assistente, por exemplo. E é legal quando chega num cargo mais elevado, ele já passou por todas aquelas funções ali e ele já sabe como é que funciona, né? Já sabe como que a engrenagem toda funciona e quando ele está lá num outro nível, ele já sabe tudo como funciona. Ah, já tive ali, sei qual que é a dificuldade lá, sei quais são os problemas em cada uma das áreas, vai saber resolver melhor também os problemas, né? Por isso que é importante a gente tomar cuidado, muitas vezes, com promoções precoces, né? Eu tenho alguém que desempenha muito bem uma função, mas o nível de maturidade é baixo. Se ele sai de assistente e vai para uma outra função, provavelmente o fato de ter pulado essa etapa pode prejudicar não só ele, mas principalmente as pessoas que estão ali no convívio diário do trabalho com aquele profissional. Certo. Vamos lá, mais uma então? A próxima que chega, analista júnior, faz aprendendo. Legal, né? Como é que funciona? A ideia do analista é analisar, ele analisa. Então, toda vez que a gente usa o termo analista, ele vem com algum tipo de complexidade na análise do seu trabalho. No caso do júnior, a gente sempre vai usar como uma referência de iniciante. Então, eu entendo que um analista júnior é alguém que tem pouco tempo de experiência naquela função e naquele cargo, mas que, obviamente, está trabalhando para, eventualmente, subir e ter uma ascensão na sua carreira profissional. Mas o mais importante do analista júnior é que ele sempre vai fazer aprendendo. Então, assim, a ideia do trabalho é que ele consiga, ao executá-lo, também aprender. Então, normalmente ele também é assistido por alguém que tem um nível de maturidade maior e um nível de conhecimento maior para que ele possa ter uma certa segurança na entrega do trabalho e de tudo aquilo que ele está predisposto a fazer dentro daquela função ou daquele cargo específico. Legal. E a pessoa até que está um pouco acima dele, né, que está o acompanhando ali, ela vai saber do momento certo de delegar mais funções, né, de deixar mais na mão dele para ir resolvendo algumas situações, para ver até o crescimento dele também. Por isso que o analista júnior ele precisa de muita prática, porque ele faz aprendendo. Então, apesar dele analisar tecnicamente falando, quanto mais espaço eu concedo para ele fazer a prática, mais rápido ele vai aprender. Muito bom. E o próximo nível, então, acho que é o analista pleno, olha aí. Então, do júnior ele passa para o pleno. Além de explicar um pouquinho, eu queria saber se tem algum prazo mínimo, assim, quanto tempo deve ficar num para depois pular para o outro, se tem alguma regra nesse sentido. Muito legal, essa é uma pergunta que é muito frequente das pessoas, né? Depende de empresa e depende do nível de maturidade e de complexidade. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa com muitas possibilidades e esse profissional vem ascendendo cada vez mais rápido. Não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista socioemocional. Quando ele faz uma passagem, normalmente a gente considera um tempo de 2 a 3 anos naquela posição. Então, claro que com o advento da internet, como tudo hoje é muito rápido, dependendo da empresa, se a gente está falando de uma startup, pode ser que em 6 meses ele já passe de um para o outro. Mas, normalmente, de 1 ano e meio até 2 anos, costuma ser um prazo interessante para ele fazer esse processo de migração e sair do júnior para ir para o pleno. E no pleno, qual que é a diferença? É que ele já vai fazer sozinho. Então, ele já tem uma média maturidade e um médio conhecimento da complexidade da função. Então, é aquele profissional que eu posso deixar executar a tarefa, porque ele entende as regras, ele sabe da sua capacidade de entrega e ele não precisa que fique alguém ali o tempo todo acompanhando ele. Né? Exatamente. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho notado, não sei, o senhor com certeza também, porque atende muita gente, uma sede muito grande dessa juventude, assim, desse povo mais novo que está chegando agora no mercado de trabalho, de conseguir galgar mais rapidamente, né? Eu falo isso porque às vezes eu demorei ali 10 anos para conseguir dar um passo e que a pessoa que acabou de chegar quer dar aquele passo e falo, calma, não é bem assim. Eu sei que as coisas hoje estão muito mais rápidas do que antigamente, mas... Pois é, por isso que em algumas organizações a gente tem o trainee. Porque o trainee, na verdade, é como se ele pulasse algumas etapas, né? Então, quando eu tenho um trainee, normalmente quando ele sai da função de trainee, ou ele vai para coordenador ou ele vai para gerente. Então, eu tenho hoje, dentro do mercado de trabalho, um mecanismo para acelerar o processo de crescimento dele. Legal. Mas aí eu preciso que esse trainee ele tenha uma alta maturidade e uma disposição de autoconhecimento, ou seja, ele precisa estar estudando, provavelmente no final ou no meio da faculdade, para ele poder aproveitar essa oportunidade e fazer esse salto um pouco maior. Então, nesse caso, para essas pessoas que são mais jovens, o trainee é um caminho bastante interessante. Legal. Legal. Eu até destaco ali um ponto que o senhor trouxe, que achei muito importante, às vezes, acabar acelerando demais o processo, vem alguém despreparado para uma área e acaba trazendo prejuízo
para todos aqueles, né, que estão abaixo, acima dele, para a empresa como um todo também, né? Já teve algum momento que, com certeza, algum de nós aqui vimos um profissional muito bom no que era, no que fazia, que foi promovido para uma posição, por exemplo, de gestão e que não conseguiu ficar 3 meses porque não foi preparado para ela, né? Então, o nível de complexidade, ele muda com a posição que você ocupa. Então, se eu faço uma promoção precoce, eu posso criar um ambiente tóxico, um líder mal preparado, uma equipe que não tem direção, e isso tudo impacta no negócio, mas impacta na carreira dele também. O que o problema não estaria tanto na pessoa que recebeu a promoção, mas sim em quem trouxe a promoção no momento errado para a pessoa, né? Eu diria que 70-30. 70% é responsabilidade da empresa e que muitas vezes faz isso na velocidade das informações, porque eu preciso. Saiu alguém que estava nessa posição, não tenho tempo de contratar e promovo alguém que não está preparado. Mas ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Você poderia dizer, olha, agradeço, me sinto lisonjeado, lisonjeada, mas eu gostaria de mais suporte antes de assumir uma função de alta complexidade. Treinamento, alguma coisa assim, para realmente, de fato, estar preparado, né? O que acontece é que no impulso, eu penso na posição, mas não penso na complexidade dela. Muito bom. Tem mais um aí? Deixa eu ver. Próximo nível, então, seria o analista sênior, né? Aquele que faz já ensinando, é isso? E aí vem de senioridade, né? Quando a gente olha para o analista sênior, ele é aquele profissional que já faz o seu trabalho ensinando as pessoas a como fazer. Então é muito comum, às vezes, ver um analista sênior, dependendo da estrutura, né, do organograma da empresa, pode ser que ele vá para uma posição de coordenador, ou de supervisor, ou de gerente. Então, provavelmente, ele está treinando o analista júnior, que está começando e precisa de alguém ali para ajudar ele a fazer. Então, aqui eu tenho alto nível de complexidade de função e eu tenho alto nível de maturidade pessoal, o que faz uma mescla interessante para alguém que está numa posição de muita responsabilidade, né? Então, aqui ele não só analisa, como ele analisa ensinando como analisar. E para fazer isso, você tem que ter um nível de conhecimento muito grande tecnicamente. O que costuma ser o problema aqui é o comportamento, porque você vai muito bem tecnicamente e esquece do comportamento, que é a relação que sustenta a base do contato humano. E aí, às vezes, acaba sendo um ponto aí, um calcanhar de Aquiles para esse profissional. E a gente vê muitas das empresas preocupadas com exatamente isso, né? O nível de maturidade da pessoa, do comportamento, de como ela lida com as outras pessoas, porque se a pessoa não tiver a técnica ainda, ela pode correr atrás, se especializar e ter. Agora, se ela não sabe se comportar e tratar bem as pessoas, fica mais difícil, né? Pois é. E uma coisa muito importante é, a maturidade não está vinculada à sua idade, né? Claro que a gente faz essa analogia com outras perspectivas, mas no trabalho, estou imaginando uma startup, que você tem um monte de jovens que decidiu colocar no papel um sonho, e aquilo, de uma hora para outra, eclode e eles viram uma empresa com 200 funcionários. Você pode ter um analista sênior com 21 anos de idade. A grande questão é qual é a maturidade que ele tem para aquela complexidade daquela função e o quanto ele está se desenvolvendo para poder acompanhar as demandas que chegam até ele. Muito bom, hein? Muito bom. Bom, e a gente chama agora já uma interação, é isso? Tem gente Vamos participando, aqui. coisa Pessoal boa. já participando, ó. O que vem pra gente? Primeiro, Roberto Gomes. Para mim, o que mais me faz crescer é falar com os meus clientes e colegas de trabalho, ouvir as reclamações, elogios e realmente estar aberto a sugestões. Tem que ter humildade para crescer na vida, já dizia minha mãe, Olinda, que adora o programa. Que legal, dona Olinda, um abraço Roberto, obrigado aí também pela interação. E trouxe alguns pontos bem importantes aqui também, né, doutor Lincoln? Relações, elogios, né? Estar aberto a sugestões também muito importante, não é mesmo? Tem uma palavra que é fundamental, que é humildade, né? Então, é muito comum numa carreira profissional você imaginar que a posição que você ocupa pré-determina a forma que você vai tratar as outras pessoas. E você vai tratar as outras pessoas independentemente da cadeira que você se senta. Se você é o presidente da empresa ou se você trabalha na operação, a forma como você se relaciona deveria, na prática, ser a mesma, mesmo a gente sabendo que na teoria não. Então, às vezes, pessoas que têm crescimentos muito acelerados acabam se esquecendo que esse crescimento também se deve às pessoas. E acham que são o dono da razão e que sabem absolutamente tudo e esbarram na humildade. Eu achei interessante ali que ele focou na palavra ouvir, né? No verbo ouvir, ou seja, ele está disposto, aberto a novas sugestões e a gente precisa, em qualquer nível ali da carreira que a gente tiver,
justamente estar aberto a ouvir e aprender, né, doutor? O tempo todo, né? Porque assim, o tempo todo o mundo está em processo de mudança. Então, se você não tem a capacidade de ouvir, se você não tem a capacidade de absorver, de refletir sobre aquilo que lhe é trazido, qual é a sua capacidade então? Né? Se a escuta é o exercício mais importante que a gente precisa fazer nas relações humanas. Né? Então, isso é um ponto importante para quem está buscando um processo de crescimento profissional. É importante escutar, ouvir com atenção, para poder ter um crescimento mais sustentável. Legal, muito bom. Tem mais interações? Tem 100 interações. Bom, depois a gente busca mais, traz mais interações aqui. Agora vamos com o pastor Aleixo, que está lá no cantinho do castigo. Pastor Aleixo. Me puseram aqui para pensar enquanto os amiguinhos foram para a cozinha. E falando em amiguinhos, você está aqui com a gente desde o começo do programa, você não sentiu falta de um coleguinha aqui do Entre Família? Sim, ó, cadê o Lucas? Pois bem, nós vamos agora conversar com ele, então tem Almanac chegando aí no hashtag Almanac. É isso mesmo, hashtag chegando pra você, sempre muito bom estar juntinho com você, trazer informação aqui, passar essa tarde juntinho, de poder conversar bastante, aprender, claro. E olha só, está um pouquinho diferente, venho trazendo uma novidade para você, um almanac, a gente vai poder visitar alguns momentos históricos, poder falar de algumas coisas, a gente poder relembrar, aprender, e é sempre muito bom estar juntinho com você. Mas olha só, hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai trazer alguns episódios diferentes, porque é o seguinte, eu não estou sozinho, eu vou falar de alguns episódios, alguns marcos, algo que talvez faça muito sentido para você e que faça diferença até hoje para você. Eu trouxe um super convidado, alguém que eu gosto demais, que faz parte da minha casa, da minha família e da sua também, viu? Da sua também, e ele já é conhecido aqui no hashtag Aqui no Entre Família. Tô com ele aqui, vovô Guga, deixa eu até levantar aqui, ó. Ô, guri. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu tô até nervoso. Que é isso? O senhor é super conhecido, super querido aqui no Entre Família, aqui no hashtag, então, vixe, nem se fale. Coisa boa. Um abraço pro povo de casa aí que tá aí vendo a gente. A gente vai falar de coisa velha que nunca envelhece. Luquinhas é meu netinho. Com licença aí para entrar na sua casa aqui. Um abraço do vovô Guga, Deus te abençoe. Vovô, que demais, fico muito feliz. Inclusive, quando a gente começou essa ideia do hashtag, pensar lá no comecinho do programa, a gente chegou o pessoal a poder informar, foi o senhor que me ajudou a contar realmente o que era hashtag, o que ia acontecer nesse momento. Coisa boa, a gente precisa explicar essas coisas boas, porque hashtag, a gente sabe que é aquele joguinho da velha, que a gente sabe de todas as notícias que estão em alta e tudo, para facilitar. Agora o hashtag todo mundo já conhece, porque já faz parte da nossa casa, né, Luquinha? Como o senhor exatamente faz parte também aqui desse programa, aqui do hashtag, então é muito bom. Então eu vim trazer realmente alguns fatos, algumas coisas que geralmente eu escuto falar, pesquiso, leio. Eu falei, eu acho que eu sei quem vai poder me ajudar novamente com isso. E eu tava conversando, às vezes passeando por aí, viajando. A gente falou um pouquinho sobre essa questão, às vezes, de ter muitos filhos antigamente. Hoje são 2, 1, é bem reduzido, mas antigamente eram muitos filhos. E o que me falaram, eu até queria trazer também para o senhor, o pessoal de casa está com a gente também, é que geralmente os filhos, eles ajudavam até realmente financeiramente em casa. Eles saíam para trabalhar, para fazer algumas atividades e ajudavam em casa. Então os pais contavam até com essa ajuda. O senhor lembra, realmente era mais ou menos essa pegada? Geralmente eram vários filhos, né? Olha só, a gente vai ter a missão de falar de das coisas antigas aqui, hein? Gostei do almanac. Para você das antigas, sabe que antigamente o pessoal não tinha 1, 2 filhos, fazia uma ninhada mesmo, era 10, 12, 15. E o povo não tinha outra alternativa, minha senhora. Imagina 12 filhos em casa para comer. Coitada da mãe, tinha que fazer um restaurante. A mulher estava lá, era dando de mamar para um, outro cuidando do outro. E os filhos mais velhos ajudavam a cuidar os mais novos, os outros iam para a lavoura, quem morava no interior. E outro, como é que ia comer? Então os mais velhos trabalhando, ajudavam na comida. E ali aquela família ia se virando, um cuidando dos outros, e dava tudo certo, Luquinha. Isso que eu acho legal, que aproximava, porque eu conversei, por exemplo, minha família, minha mãe, 11 irmãos, 11, 12 irmãos. E minha mãe falava que ela saía para trabalhar realmente com os irmãos e ajudava realmente em casa. Então, meio que o meu avô já esperava aquele valor, mas ajudava. Lógico que ela tinha também o dinheiro dela ali, que ela podia gastar com o que ela quisesse, mas meio que esperava. E era realmente essa questão que o senhor falou. Eram muitos filhos. E aquela questão, o mais novo ajuda a cuidar do mais novinho ali, do mais recente. Então, eu vejo que até hoje, pelo menos na minha família, são bem unidos.
são unidos e eles sempre gostam de contar e relembrar essa história. Então era realmente isso que você falou, tipo, eles acabavam ajudando, foi até o papel, tô aqui ajudando meu filho, o meu irmão que é mais novinho, já passei por isso, mas eu consigo aconselhar aqui, minha mãe precisou sair, mas eu consigo ajudar. Então meio que contavam um com o outro, né? Verdade. O pai do Cris, que eu sou o vovô do Cris, né? Um abraço pro Cris Magalhães, sou o vovô do Cris. O pai dele, só para saber, eles comiam tudo assim, ó, colocavam uma panela grande, cada um pegava uma colher e ó. E aí as filhas mais novas ajudavam a mãe já a fazer comida. E aí uma cuidava para as crianças não meter a mão no fogo, outros iam brincar na rua, eles usavam aquelas roupas de saco de estopa. E era tudo feliz. Os guri estavam ali, os homens estavam já, os guri já arados com o pai, ajeitando o boi, ajeitando os bichos. E aí ele já aprendia a mexer com arame, a mexer, a arrumar as coisas, as meninas já aprendiam a cozinhar, né? Então, assim, era quase um ecossistema, uma empresa ali de 12, 15 pessoas trabalhando para as coisas funcionarem. E era bom, tem gente que fala, aquele tempo era complicado, mas Deus sempre abria as portas. E até te perguntar sobre isso, meio que aprendia realmente para os dias de hoje, né? Então ele cresceu diferente, até na educação depois dos filhos, falar, no meu tempo era assim que funcionava. Até fazer esse comparativo, porque na minha realidade foi bem diferente. Então eu escuto as histórias dos meus pais, minha mãe contando como funcionava na casa, como foi a criação, e eu aprendi muita coisa. Eu vi que era diferente, mas muita coisa eu aprendi. Quando eu comecei a trabalhar, eu não era obrigado a ajudar em casa, mas alguma coisa eu falei, mãe, eu quero ajudar com isso. Então eu aprendi um pouquinho dessa noção realmente de responsabilidade financeira, tinha o meu dinheiro, sabia realmente onde ia gastar ou não. Então foi algo que ela passou, foi bem diferente, mas que eu consegui aprender também. Você acha que isso acaba impactando também nas novas gerações? E uma das coisas que nós, assim, mais antigos, temos que aprender, que também, assim, Luquinhas, é que, tipo assim, aquele tempo foi aquele tempo, e esse tempo é outro. A gente tem que reter o que é bom, como fala a Bíblia. A questão do respeito, de manter a união. Agora os tempos mudaram, né? Os filhos já estão indo mais para estudar mais longe, aí outros, eles têm que trabalhar hoje as habilidades, mas essa questão toda de entender que a família é um todo é o que permeia, porque hoje as famílias estão diminuindo, né? Sim. Tem casal que tem 2 filhos, um filho, outros decidiram não ter, mas eu acho que o espírito de entender que a primeira igreja é a família, de que você tem ali que você compartilha as coisas, não ajuda, né? Você compartilha ali, porque depois você vai montar uma outra família e vai ter que levar aquele espírito bom de poder entender que todo mundo tem que se ajudar. E quando tinha 15 dentro de casa, funcionava. Agora não é porque tem 3 dentro da tua casa que não vai funcionar. Vai dar certo, sim. Perfeito, vovô. Esse foi só aqui a nossa primeira conversa. Estou muito feliz de estar juntinho comigo aqui no Almanac, no nosso hashtag. Esse baú que está aqui, ó, a gente vai abrir aqui, vai ter muita coisa para a gente poder contar, vários temas por aqui. Hoje até trouxemos aqui uma calculadora. Essa daqui, antiga? Ó, antigona, Olha tá? aí, rapaz. Tem o fiozinho dela ali, que ela funciona realmente. A bobina tá ali. É do teu tempo isso aqui? Não, deixa eu mostrar aqui, ó. É do teu tempo aqui que fazia as contas? Usava mimeógrafo lá? A senhora já tinha também fotógrafo em casa que tirava foto? A gente vai ter, a gente vai voltar mais algumas vezes para falar das coisas antigas, dos equipamentos que não tem mais, para a gente relembrar o passado que faz bem, junto com o Almanac, com o Luquinhas aqui. Fechado, ó, o Almanac tá aqui, o nosso baú tá porque tem muita coisa para poder falar, tem alguns elementos ali, a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Mas obrigado por você aceitar, logo logo a gente tá de volta, viu? Grande abraço, Luquinhas. Obrigado, sempre muito Deus bom te estar abençoe. contigo, viu, vô? Tamo junto. De Gostei verdade. do papo, hein? Tamo junto. Pessoal, é isso, já para um breve intervalo, agora daqui a pouquinho o Entre Família está de volta, então não sai daí, que a gente volta já. E é isso, minha gente. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família, na sua tarde. Que prazer estar contigo, viu? Falando hoje sobre crescimento na carreira. E aí, tem conseguido buscar esse crescimento profissional? Pega as dicas aqui, viu? Dr. Lincoln Augusto está por aqui trazendo excelentes dicas para a gente. Mas agora eu quero falar um pouquinho para você, outra dica excelente, quero falar sobre a sua TV. Pois é, quem ainda usa a antiga parabólica, você sabia que já pode trocar pela parabólica digital? É isso. E outra coisa, sabia que pode ser de graça para você? O kit completo dessa nova parabólica digital, a instalação, né, ela pode sair gratuita para você. Esse é o benefício do Programa Social Federal.
e está na hora de trocar, né? E eu te digo, não deixa para a última hora, porque você pode acabar ficando sem o sinal aí da sua parabólica, tá bom? Então, quem quer saber se tem direito ou não, o que pode fazer? Quer saber se tem direito ou não? Você liga para o telefone que está aparecendo já aqui na sua tela, que é o 0800 729 2404. Tá aí, ó, 0800 729 2404, ou você pode aproximar a câmera no QR Code, está aqui, ó, aparecendo aqui do ladinho, o QR Code, aproxima a câmera do seu celular para o QR Code, já para você ter esse número aí também, tá bom? Agora, se você não conseguiu anotar, não deu para anotar aí o QR, não conseguiu aproximar a câmera, talvez por ligar é um pouquinho mais difícil para você, o que você pode fazer? Você pode entrar no site sigaantenado.com.br. É isso, sigaantenado.com.br. E olha só, te digo mais uma vez, não deixa para a última hora, porque você pode acabar ficando sem o sinal. Então aproveita agora mesmo. Agora, aproveita aí, tá com a folguinha agora na tarde? Pega, entra lá no site sigaantenado.com.br ou liga para o 0800 729 2404 e já aproveita aí esse sinal, essa qualidade para você continuar assistindo a TV Novo Tempo também, o canal da Esperança. E eu vou seguindo por aqui para o nosso espaço, para o nosso cantinho da conversa, para a gente continuar nesse bate-papo. E tem entrevista também, né, Gabi? Uma convidada. Temos uma entrevista aqui, além do Dr. Lincoln, que está ajudando a gente a descobrir um pouco mais aí sobre os passos que a gente deve seguir na carreira. A gente tem a Eliane Paiva, que está conectada com a gente. Ela que trabalha na área de gestão de pessoas em uma empresa com perfil de trabalho remoto e vai falar para a gente sobre como avaliar o potencial, né, Eliane? Boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabi. Começa já respondendo para a gente, como que você avalia essas pessoas, né, o perfil de cada profissional para ele conseguir ir galgando os passos ali dentro da empresa? A nossa avaliação, né, quanto recrutador, ela é focada ao fit cultural, né, das competências aí comportamentais, também as competências técnicas de cada candidato. Então, quando a gente fala de fit cultural, é entender se isso está alinhado junto com o que a empresa espera, né, a estratégia da empresa a curto e a médio prazo, né? Isso é o que a gente costuma avaliar. Mas avaliar uma pessoa que trabalha de casa é mais complexo, não é não, Eliane? Olha, hoje a gente avalia as pessoas, eu trabalho de casa, nosso time todo trabalha de casa, nós fazemos entrevista online com a câmera ligada e a gente avalia os comportamentos, então tem os métodos comportamentais que a gente consegue avaliar as pessoas, que é realmente entender as experiências que ela tem, né, o que ela tem de conhecimento, então focado na situação, e a gente consegue sim fazer essa avaliação. Veio uma coisa aqui na minha mente, eu queria te chamar para a conversa, Dr. Lincoln, já também agradecendo muito essa participação da Eliane. A gente muitas vezes fala de se preparar para a entrevista, né? Se preparar para a avaliação, mas a avaliação é uma avaliação, né? Às vezes o que eu estou escondendo é o que mais chamou a atenção. Como que eu posso pensar, então, e fazer um preparo efetivo para que eu esteja confiante numa avaliação, né? Para que eu consiga demonstrar de fato que é concreto? Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes. A gente está falando de uma preparação técnica e essa preparação técnica significa você conhecer sobre a função pela qual você se candidatou, então entender como é essa função, até para você poder trazer exemplos de situações pelas quais você já vivenciou aquela atividade junto ao recrutador e fazer uma leitura bastante aprofundada da empresa em que você vai. Ela trouxe muito bem a questão do fit cultural. Parece óbvio, mas muita gente vai para uma entrevista sem ao menos saber do que se trata essa entrevista. Então, ela não conhece a cultura, ela não olhou o Instagram da empresa, ela não viu os vídeos publicados no YouTube, ela não entendeu o movimento, quem são os clientes daquela companhia. Então, tem um preparo técnico. E o comportamental, obviamente, é você ser o mais possível verdadeiro possível. Porque as pessoas que são preparadas para os processos de recrutamento e seleção sabem de longe quando alguém está tentando contar uma história que não é necessariamente aquela que deveria ser. O olhar, o ouvido já estão muito treinados e você pega de longe uma mentira ou uma informação que não é muito consistente. Verdade. Inclusive, já até vi alguns memes na internet de alguns
algumas pessoas, né, que, não, fala inglês fluente. Aí chega na hora, foi contratado, chega na hora lá, ó, tem Conversa com o sir aqui. tem alguém aqui, né, para você falar inglês com ele, a pessoa chega e fica perdida, e agora, o que eu vou falar? Ser verdadeiro é um dos principais pontos, né, doutor Lincoln, verdade. E no currículo, sobretudo, né? Sim. Porque muitas vezes no currículo você coloca o que você quiser, mas aí na hora de você justificar aquilo, pode ser que você acabe caindo numa cilada dessa e mentindo para tentar conseguir aquela vaga. Aí mancha o currículo. Verdade. Com certeza. Agora, Eliane, até continuando, né, sobre essa questão aqui da relação da empresa com o funcionário, né, para que ele alcance um crescimento profissional. Como que você vê essa ligação empresa-funcionário para que o funcionário tenha um crescimento profissional? A empresa, né? A empresa, ela hoje tem muitas empresas, acho que estou acompanhando aí o programa, elas investem em treinamento, em desenvolvimento, né? A gestão aproximada é algo muito importante, principalmente no trabalho remoto, né? Então, hoje, esse crescimento, ele se dá com o interesse tanto do profissional, né, em correr atrás e sempre se atualizar, e a empresa em fornecer aí tanto tempo para que esse profissional tenha qualidade de vida e consiga estudar, ou mesmo, né, subsídios para isso. Aqui, por exemplo, onde eu trabalho, a gente hoje subsidia o idioma, né, o inglês, que é algo muito importante para nós. Então, essa relação ela tem que estar bem próxima, né? O interesse do empregador, ele é desse desenvolvimento desse profissional para que ele tenha uma boa entrega aí para a empresa. Agora, como é que o recrutador avalia ali o potencial crescimento desse trabalhador, né, que está passando por uma entrevista no formato híbrido, por exemplo? Como que a gente faz essa avaliação? Isso, como que vocês, recrutadores, fazem essa avaliação? Hoje, existem testes, né, mas tantos técnicos quanto comportamentais, né, então a gente faz os testes de fit cultural, a gente envia esse teste para esse candidato antes da entrevista, e a gente checa se está tudo ok, o uso da tecnologia ajuda bastante. Vídeos, a gente geralmente tem processos, né, por exemplo, como de estagiário, que a gente pede um mini vídeo, para que a gente já consiga observar, para ver se esse candidato tem realmente as competências da empresa, o que a gente precisa para a empresa. E também, né, ele passa por entrevista tanto com o time de people, né, com o time de RH, para avaliar essas competências, as comportamentais e pelo gestor para avaliar as competências técnicas. Né? Então, o gestor faz perguntas técnicas para entender realmente se esse profissional está adequado para aquela área, né, por exemplo, ele precisa ter conhecimento de inglês, então a gente valida o inglês também, para não ter nenhuma situação de que, olha, o candidato precisou fazer uma reunião, né, internacional e não conseguiu. Então, a gente valida todos esses quesitos antes. Eliane, uma série de testes, entrevistas. Sendo assim bem prático, né, falando com o pessoal, você e para o pessoal que está lá em casa, você batendo o olho a partir da sua experiência como avaliador, dá para dizer assim, ó, tal perfil ele é totalmente inapto para um trabalho desse tipo, como por exemplo um trabalho remoto, ou uma pessoa, ou dá para definir assim em poucas palavras, esse é um perfil adequado para um trabalho remoto? Sim, na verdade, o trabalho remoto hoje, ele é algo que vem ajudando muito, né? Todas as empresas, tanto pela questão da flexibilidade, qualidade de vida, os profissionais buscam aí esse modelo, tá? Tem várias questões que envolvem, tem muita empresa que gosta do modelo presencial, mas gostam do modelo, e a maioria dos profissionais gostam do modelo híbrido ou remoto, né? O profissional que trabalha hoje no remoto, ele tem que ser muito flexível, ele tem que saber balancear aí as questões de casa com as questões de trabalho, ele tem que ser um profissional, né, o que a gente sempre fala, um profissional mais sênior, que tenha a capacidade de gerir de fato o seu trabalho. Então, a gente consegue sim, apesar de hoje ter programas de estagiários ou trainee, por exemplo, totalmente remoto, que é algo que vem mudando, né, com a tecnologia, tem vários
Tem várias formas hoje de fazer gestão de time, ferramentas, né, Kanbans, tudo remoto que a gente consegue gerir. Mas dá para identificar, sim, pelo perfil, se a pessoa consegue ou não, né, se adaptar àquele modelo, tanto pela questão de organização, gestão de tempo e a maturidade dessa pessoa. Tá certo, então. Eliane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Entre Família, esclarecendo essas questões aí de um avaliador, né, um recrutador, como é feito esse trabalho. Obrigada, uma ótima tarde para você. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu queria só fazer mais uma pergunta para o Dr. Lincoln aqui. Eu sabia que ela ia fazer isso. O pastor já está conhecendo, né, pastor? Não, você sabia. Você tem um primo? Eu tenho um primo. Na verdade, a Eliane falou ali dos testes, né? Aqui no Novo Tempo a gente usa o ápice. E eu acho muito interessante como testes como esse conseguem ali traçar o perfil de fato do trabalhador, né, doutor? O teste, ele sempre vai dizer como você está, não como você é. Então, tem uma diferença temporal quando a gente aplica um teste, por exemplo, psicológico, com um assessment, que normalmente podem ser aplicados por não psicólogos quando com formação para isso. Então, ele sempre vai dar um recorte do momento atual e ele ajuda a gente a fazer uma composição do perfil do profissional versus o perfil da vaga. Então, por exemplo, quando ela trouxe na fala dela, né, nós aplicamos testes aqui e o pastor perguntou, dá para saber? A gente consegue ter uma noção, porque o recrutamento ele ainda é um pouco uma ideia de uma loteria. A gente não consegue dar 100% de certeza que aquele candidato ou aquela candidata é 100% para aquela vaga, né? Eu, quando fazia processo seletivo, sempre quando via o gestor dizer, nossa, encontrei a pessoa certa, aquilo sempre me dava um certo desconforto, que eu falava, peraí, vamos checar um pouco mais. Então, assim, o que a gente faz é mitigar, diminuir a possibilidade de uma contratação mal feita, mas garantir 100% não. E o teste nos ajuda a ver o momento atual. Então, por isso que o teste, acompanhado por uma entrevista por competência, a gente consegue entender a lógica daquele colaborador, olhando para o cargo, para o gestor, para com quem ela vai trabalhar, para saber se de fato vai dar o tal do fit cultural. Legal, muito bom, né? A gente diminuir a possibilidade de errar, né? E tentar aproximar e o uso da informação e da tecnologia, como a gente vai... Todo mundo está se desenvolvendo, né? Isso é muito importante. Falando do avaliador, do recrutador, são profissionais com constante aperfeiçoamento, então não posso ficar também dormindo enquanto está todo mundo se aperfeiçoando. A sua casa tem vidro? A minha casa, além de ter vidro, eu gosto muito de fazer umas coisas lá. Esse dia peguei um tinta spray e estava tentando pintar lá, conforme eu vi aqui, uma garrafinha de água. E ela ficou nova, ficou boa assim. Mas eu estou com os projetos lá e estou guardando os vidros lá para transformar eles todos em coisas novas. Tem alguns para te doar lá em casa, Não, pastor. até agora a gente só ouve falar desses projetos aí. Quero ver depois. Em nenhum momento eu falei que fica bom. Eu só falo que eu gosto de casa. O objetivo é bem diferente, mas é muito legal aprender, porque cada dia vai ficando assim, uma dica aqui, outra ali. Um dia ainda vou gravar um VT aqui junto com a Binal e a Gabi dessas loucuras todas. Mas se você prestar atenção na Jacimara, ela vai trazer um monte de dicas aí nesse quadro feito à mão. Então, roda a vinheta, chegou o VT. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um episódio do quadro Feito à Mão. E hoje vamos transformar um simples pote de vidro em uma peça de decoração encantadora e funcional. Os potes de vidro são itens comuns em nosso dia a dia e muitas vezes acabam sendo descartados. No entanto, eles têm um enorme potencial para se tornarem verdadeiras obras de arte através da reciclagem criativa. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais de como você pode fazer isso, não é mesmo, Cris? Isso! Olha só, a Cris já está aqui preparadíssima com um pote lindo de vidro. Pote de conserva, pote... Qualquer, até latinha, se você tiver, você pode usar esse mesmo processo que a gente vai fazer aqui. E vamos reaproveitar, né, as coisas que tem em casa, porque a natureza agradece. Muito bom, Cris. Então
Então, quem já começa com um pote de vidro Isso. para conseguir fazer essa peça de decoração. É necessário que você tenha um pote de vidro em casa, né? Isso. Já dá para pedir para um amigo, para vizinho, para mãe, para o pai, né? Isso. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar ele com álcool. Então, pega um paninho, já limpa com álcool. Eu tenho aqui já o desenho, que eu já desenhei numa folha de vegetal. Olha. Porque sempre a gente quer montar algum desenho, é na folha de vegetal. E é fácil de encontrar, Cris? Esse risco, até se você quiser, você pode pôr nas redes sociais. Eu deixo com vocês, tira uma fotinho e coloca lá pro Olha pessoal. só. E Se quem não, quiser pode pegar... também tirar alguma dúvida, né, Cris? Isso. Pode ir no Instagram da Cris lá, que a Cris tira todas as dúvidas. Isso. É Cristiane Bicudo Oficial. Olha só, então já anotou aí, né? Primeiro precisa de um pote de vidro, depois já passar um álcool aí pra higienizar. Isso. E ter um desenho, né? Tem a o criatividade desenho. é livre Se não nesse tiver momento. o desenho, pega uma bolacha lá e tira o desenho dela. E aqui eu tenho um carbono, ó, aí eu vou transferir o risco todinho aqui, certo? Depois que eu transferir o risco, eu já vou passar a cor. Vou precisar de um pincel reto, macio. E vou passar já a cor camurça. E assim a gente passa a cor camurça e tudo. Vou passar só um pedacinho aqui pra vocês verem. Nossa, já dá uma diferença, Já dá uma Cris. diferença, tá? Olha, Vai passar aqui umas 3 demãos. 3 demãos. E aqui seca eu já rapidinho, tenho. também é prático. Isso. Ah, legal. Pode secar com secador se quiser, tá? E já dá pra perceber que aqui vai ser um pote pra guardar bolacha ou biscoito. O biscoito, É essa- uma guerra infinita, né, Cris? Ixi, nem fale. Ó, eu peguei o pincel chanfrado, molhei, tirei o excesso aqui no paninho, pontinha na tinta. Esse aqui já é mais elaborado, né? E eu vou, primeira coisa que a gente vai fazer é separar, ó. Eu venho separando as bolachas, o biscoito, a gente fica até meio assim, né? Pra agradar todos os públicos, É. né, Cris? Ó. E aqui eu já vou Olha. separando elas, tá? Como todas dá um são efeito de iguais. sombra, então, Isso, né? é uma sombra. Como todas os biscoitinhos aqui são iguais, eu vou fazer um só. Porque repete, né? Ficar repetindo a mesma coisa, ó. Então aqui, ó, flotei. Isso aqui chama flotado, mas é colocando uma sombra. Coloquei a sombra aqui. Vou pegar um outro pincel chamado Pituá, que é esse pincel aqui de luz ou sombra seca. Vou pegar um pouquinho do mineral. Vou pôr aqui só pra vocês Nossa, verem. ó. gente, olha só que lindo. Já tá dando um efeito Não e é? tanto, né, Cris? E aqui, ó, eu vou fazer algumas manchinhas aleatórias, mais ou menos aonde eu vou colocar os furinhos, ó, Bem clarinho, né? bem clarinho. E ele também vai dar volume a hora que eu colocar a outra cor, trocando de pincel, pituá e marrom, ó, molhei lá, venho no papel, tiro o excesso, bem claro. Se você quiser uma bolachinha mais torradinha, você Tá faz mais certo. escuro. E aí você vem em lugares que você não colocou aquela luz. Ó, porque aí você cria volume alto e baixo, alto Uma e baixo. profundidade, então, né, Cris? Isso. E aí, ó, você vai esfregando aqui. Começa sempre devagar, certo? Vale ressaltar também que não é para passar muita tinta. Não, Essa tem que profundidade tem que ser leve, precisa limpar. Isso. Com preto. E aqui o fundinho do pincel, a pontinha do pincel aqui, ó. Você pode usar. Ou se também você dá. tiver um pinta-bolinha, que é o nome disso aqui, você vem colocando as bolinhas, ó. Uma aqui. Aqui, ó. Procura colocar aonde você colocou aquela luzinha inicial, ó. Já dá E diferença. aí, você tem que olhar a bolachinha, sempre bom você ter uma perto. Porque aí você já sabe quantos furinhos ela tem, quantos furinhos ela não tem. E aqui a gente vai montar essa aqui como a minha. Olha só que lindo. Mas aí em casa você pode escrever o nome, se quiser, ó. É para usar criatividade, né, Cris? É. Para fazer diferente. E dá olhar pra... também o que você tem em mãos, né? Ó, Eu sempre achei muito bonito pintura em vidro. Eu lembro que uma vez eu ganhei Cris, que a pintura era craquelada. Tem algum nome sim, específico? é craquelê. É. É isso Nossa, mesmo. fica muito lindo e dá esse pra fazer pra bem vender legal. também, São né? duas técnicas, são 2 produtos que você coloca e pronto. Ele craquela sozinho. E faz toda a diferença na Faz. cozinha, na sala. Dá pra colocar onde você quiser, porque fica lindo. Ó, eu vou aproveitar aqui, ó, como a gente já fez eu quero aproveitar e falar uma coisa pra vocês.
Aqui a gente foi direto com a tinta no vidro. Existe um produto que vem assim, ó, chama primer, tá? Esse primer você pode também, você tirou o risco, pode passar esse produto antes, para depois vir com a tinta. É uma opção, ele é para vidro, ele é para plástico, para o que quiser. Ele segura como Ele segura mais, legal. tá? Mas também dá aqui, por isso que a gente passa 4 demãos. Se você passar 4 demãos de tinta, ele vai segurar bem, tá? Mas se você quiser passar menos tinta, passa esse produto antes, tá? Já dá uma segurada. Já é uma coisa. Bacana. Então, depois que você fez aqui, já fez todos, colocou quantas bolachas você queria, tem a tampa, né? Que a gente tem que trabalhar a tampa também, ó. Pra combinar tudo, Pra né, combinar. Cris? Então, a tampa, nós vamos usar essa tinta aqui, ó. Tá? Chamada Chalking. Que pode passar, como eu falei já outra vez pra você, já passa direto no ferro aqui que ele tem. Eu não sei se é ferro, mas é um Já tipo dá de pra- ferro. Digamos. Tá? Serve pra plástico Já também, fica né? lindo, nossa. E aí, ó, você pegar o vidro ali pra nós um pouquinho? Sim, olha Vou trocar só. aqui só pra olha mostrar. que lindo. Vou até mostrar mais Aqui, perto, ó. olha. Aí, só você colocar um detalhezinho, ó, já amarra aqui, ó. Como eu tinha esses 2 coraçõezinhos, eu já coloquei um detalhe com ele aqui. E eu deixei uma bolachinha aqui, ó, semi-pronta. Deixa eu ver se eu acho ela, porque é tudo tão parecido. Eu deixei Olha pra só que colocar umas lindo. bolinhas. Acho que é essa aqui, ó. Ó. Se ele conseguir chegar aqui, ó, tá vendo? Tá Tá com mais branquinho? Então, eu Mas vou aí, só... se você passou o branco pra ressaltar, como que é, Cris? Isso, eu passei o branco e depois vem com uma segunda camada com essa bolinha aqui. Ah, Vamos dizer legal. assim, ó. Deixei só um pedacinho mesmo, para que vocês verem. Até porque Vê. o fundinho que é pintado com branco dá aquela sensação de sombra ali Isso. também, né? De profundidade. Então aí, você já tem o seu vidro prontinho. Se quiser, pode passar um verniz só nas bolachinhas. Aí você tem que contornar elas, um verniz acrílico, tá? Que aí vai facilitar você passar um pano úmido e limpar. Dura E aí mais. é só colocar a bolachinha dentro e comer. Nossa, e como? Olha Essa só. parte é boa, né? Gente, e o pior aqui, o pior não, o melhor, né? Você olha aqui, já dá apetite, né? Dá. Porque, gente, é muito parecido, Cris. Que E aí você encantador. pode criar vários tipos, olha aqui, ó. Você pode criar vários tipos de biscoitinhos, recheados ou não. Com desenho, com escrita. Não, eu preciso mostrar esse. Na Porque bolacha. esse aqui marcou muito minha infância. A bolacha na bolacha. Essa bolachinha marcou muito. É a bolacha na bolacha. Marcou muito minha infância, porque eu fazia, pegava só o recheio, entregava a bolacha pro meu pai. Falava, paizinho, ó, deixei a melhor parte pra você. E agora olhando aqui, eu falei, nossa, Lembrou. muito parecido. Muito bom, Cris. Que arrasa, que Não é? talento. Gostou? Olha, dá pra E decorar. aí pode criar o que quiser. Você pode fazer uma bandeja e colocar essas bolachinhas. E aí pode fazer do lado um potinho com alguma geleinha desenhada. Fica super legal, uma faquinha. Faz uma montagem bem bonita, né? E já fica E um já fica arraso. pronto aí. Olha, a Cris tem muito talento. Além dela ter talento para pintura, também tem um talento enorme na cozinha. Essa mulher arrasa. E muito na arte da culinária, na arte da pintura, de tudo, gente. Artesanato com a Cris mesmo. Cris, Tudo. muito obrigada, Ai, viu? obrigada. Esse cantinho aqui é da Cris. Ela abriu esse espaço pra gente. E como é maravilhoso poder compartilhar isso pro público, né? Eu confesso que eu tô aprendendo tantas coisas que eu tô muito, bom, né? olha, apaixonada por esse mundo, né? É. Tem como você personalizar, tem como você conseguir restaurar, Usar vários né? materiais, Nossa, né? Reaproveitar, né, Cris? Isso. Maravilhoso, né? Ah, então tá. Espero que você tenha gostado bastante dessas dicas e coloque em prática, tá bom? E no próximo episódio tem mais dicas. Até mais! Tchau, tchau. E aí, anotou? Você viu quanta coisa legal? E com uma informação simples, uma dica aí, o que era lixo vira arte. É muito legal. Que bom que você está aqui. A gente vai para o intervalo e já volta rapidinho e tem mais coisa esperando você. Voltamos aqui da nossa casa para sua casa, da nossa família para sua família. O quê? Eu não acredito que a essa altura você ainda não tenha a nova revista da Novo Tempo, revista Superlupa. Você está falando sério? Então pega esse telefone e liga logo aí pra gente, 12 21 27 3121, você não vai comprar a revista. A revista foi feita totalmente de graça, você que tem aí, ó, sobrinho, os seus filhos que estão em casa, o netinho também. Olha só, essa revista aqui foi preparada especialmente para este público,
para essa faixa etária que tanto precisa de um material de qualidade, com princípios, com valores e a partir daquilo que Deus disse para a gente, contando a história do Criador e da criação a qual nós fazemos parte. Isso sim, para essas pessoas pegarem e de uma maneira divertida, criativa, extremamente bem feito e com aquele diálogo que você conhece da galera do Superlupa, com ciência, com criação, fazendo com que a gente entenda coisas muito importantes. Olha, isso aqui foi preparado, repito, para você que pode sim sentar com seu filho ou deixar ele lá e está procurando um material de boa qualidade, de confiança para que os nossos filhos aprendam. Isso aí, ó. Liga pra gente, 12 98244 4449, já manda dizendo assim, ó, eu vi lá no Entre Família que era a revista Superlupa e num processo super simples, você vai fazer o cadastro, é só esperar. E o envio? O envio é de graça, sim. Você vai lá deixar seu endereço e só esperar que vai chegar aí na sua casa. Então não perca tempo e espere essa revista e faça um tremendo e bom proveito dela. Eu vou voltar lá pro meu cantinho, sabendo que você me levou muito a sério, anotou aí que a gente vai continuar essa conversa muito importante e muito boa com os meus amigos aqui. Verdade, hein? Conversa boa demais aqui, falando sobre o crescimento na carreira. Inclusive, a gente pediu a interação e esse é aquele momento. Não me esqueci de ti, né, pastor? Nós lembramos aqui da sua participação, como sempre, e já está no telão aqui trazendo algumas participações. Dr. Lincoln vai ajudar a gente aqui também a responder. Se for perguntas, Dr. Lincoln já interage aí também. Gabi. Olha lá, Júnia Pereira, de Montes Claros, Minas Gerais. Sou vendedora de loja, faço coisas diferentes no meu trabalho com uma certa frequência. Daí, isso me ajuda a pensar fora da caixinha. Por exemplo, andar pelo parque e ouvir o que as pessoas estão falando, mas não é fofoca não, viu? Ela diz aqui. Ou ir em uma aula de cerâmica. Olha que interessante aí a vendedora Júnia, prestando atenção no que os outros estão falando para, de repente, usar isso no trabalho, né? Pois é, e é uma ótima oportunidade. A gente estava falando até agora há pouco sobre a questão da escuta, né, de você ouvir com atenção, e ela traz um pouco daquilo que a gente também já falou, que é essa possibilidade de pensar uma carreira híbrida, um trabalho híbrido, onde eu tenho múltiplas funções. Então, eu preciso observar quais são as minhas habilidades e competências que eu também posso empregar em outras atividades, porque todos nós somos bons em muitas coisas. E às vezes a gente se limita a olhar só para um aspecto. E isso acaba limitando também o nosso crescimento profissional. Então, certamente ela deve ter uma boa habilidade da escuta. O que eu posso pensar numa carreira ou num trabalho em que a escuta seja importante, né? Então, tem muitas possibilidades, basta ampliar o horizonte para ver onde elas estão. Legal, uma pessoa que lê o mundo, né? Ela está num parque lendo o mundo, né? E é muito legal, muito Observando legal. Importante tudo. isso. E ajuda até em momentos de crise, né? Talvez o que ela está fazendo, trabalhando agora, está dando certo, mas daqui a pouco, foi o que a gente comentou em outro momento, não deu certo mais. E aí, se não tem uma outra alternativa, né? Se não sabe o que está rolando em volta, vai ficar perdido, né? Entra em parafuso, como a gente costuma dizer, e aí, o que eu vou fazer? Então, se já tem esse olhar, essa visão geral aí, e até mesmo buscando uma nova função, né? A pessoa já vai saber para onde correr e não vai se abater facilmente, não é mesmo? Muito legal. Tem mais aí? Tem mais interação? Quase. Está quase está chegando chegando aí. Mas eu acho legal, doutor, dessa conexão entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional, né? Porque elas não se separam. E quando a gente tenta separar, a gente acaba pagando o preço da ilusão, não é? É aquela história, não, no trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro. Não, nós somos as mesmas pessoas o tempo todo. O que nós fazemos é que nós nos adequamos ao ambiente em que nós estamos. Então, é claro que no ambiente profissional eu me adequo ao perfil da empresa, ao perfil dos colegas, ao perfil do meu gestor, mas não é que eu deixo de ser quem eu sou, né? Então, por isso que é muito importante o aspecto pessoal e profissional sempre estarem caminhando juntos, para a gente não ter essa falsa sensação de que aqui ele é uma coisa, mas lá é outra. A gente já ouviu isso, né? Nossa, aqui no trabalho ele é de um jeito, mas dizem que na casa dele é completamente outra. A gente só adequa a roupa de acordo com a ocasião. Legal. Agora tem, pastor. Vamos ver quem que fala com a gente. Mauro Pimenta, de São Paulo. E ele diz assim, ó, depois que a minha irmã teve burnout, eu entendi que a gente precisa descansar também para poder não pifar. Só cresce quem está vivo. Então tem que se cuidar fisicamente e emocionalmente, né? Ponto importante. Pausa como um princípio ativo. Desde o dia 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde passa a considerar
o transtorno de burnout como uma doença do trabalho e, obviamente, que a gente passa a ter uma quantidade imensa de pessoas que adoecem por conta do ambiente em que elas estão. Então, quando ele traz essa questão do burnout, isso é um tema muito importante. O Brasil é hoje o país considerado com a população mais ansiosa do planeta. Nós somos o país que mais consome antidepressivos na América Latina e o terceiro no mundo. E isso tem muito a ver com o adoecimento que acontece dentro do ambiente laboral, que não é só o físico. Durante muitos anos a gente tratou do adoecimento físico, que é importante, mas o adoecimento emocional, o que a gente observa é que entre 2021 e 2031 é onde a gente vai ter a maior quantidade de afastamentos no Brasil em decorrência do burnout. Ou seja, um dado preocupante, né? Como que as empresas podem se antever a isso, né? Não deixar que o trabalhador chegue nesse ponto de esgotamento? Primeiro, entender a relação da função, a complexidade da função versus a expectativa da entrega, porque se eu tenho uma função muito complexa, com uma expectativa muito alta, é natural que eu tenha uma pressão maior. E aí eu preciso canalizar essa pressão de uma forma que o funcionário, o colaborador, ele tenha um momento de descompressão. Então a empresa tem um papel importante. Ela pode oferecer ginástica laboral, mas ela pode oferecer práticas de mindfulness, que é uma prática de meditação que separa 10 minutos por dia e você já consegue fazer uma estabilização hormonal dos principais hormônios do estresse. Mas tem o autocuidado também, e aí esse autocuidado pode ser na igreja, pode ser na terapia, pode ser com os familiares, mas é importante equilibrar todos os setores da vida. Muito bom, excelente. Doutor Lincoln Augusto, mentor em carreira e negócios, muito obrigado mesmo por mais uma vez compartilhar o seu conhecimento com a gente. Tenho certeza de que ajudou muita gente em casa, assim como ajudou a gente aqui também no nosso crescimento. Obrigado, viu, doutor Lincoln? As redes sociais do doutor estão aparecendo aí na tela para você que quer segui-lo, conhecê-lo um pouco mais de perto, saber como que ele se desenvolve ali no Instagram. É só, então, acessar o perfil dele para você conhecê-lo melhor. Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Agora tem pulo do gato, hein, Gabi? Pulo do gato. Vamos chamar pulo do gato? Vinheta. Pula aí, gato. Voltou o gato. Eu fico E tentando agora? manter a minha seriedade até o Abinal falar essa história de pulo do gatinho. Pula. Pula gatinho foi boa, hein? Né? E ele dá um pulinho bonitinho ali, né? Bom, e agora, Gabi, qual que é o pulo do gato para você, hein? Olha, o que eu aprendi desse programa? Que a gente não pode se estagnar, se acomodar, ficar ali naquela zona de conforto. A gente precisa, sim, correr atrás de se reciclar. Ainda mais no mundo atual que a gente vive, que as coisas estão evoluindo assim muito rapidamente. A questão da tecnologia, se a gente não entra nessa, eu lembro que eu demorei um pouquinho para entrar no Instagram e as pessoas falavam, não, mas você está ficando para trás. Eu falei, esse negócio aí não tem muita habilidade não, Gabi, corre atrás, senão você vai ficar para trás. E é bem isso, se a gente não se recicla, se a gente não faz cursos profissionalizantes, não só pensando no hoje, mas de repente no amanhã. Talvez nessa empresa não veja muita perspectiva de crescimento, mas quem sabe numa outra. Você vai ficar aí sentado esperando só porque nessa empresa que você está, você não tem oportunidade de crescer? Não podemos pensar assim. Isso foi o que eu aprendi. Falou e aí, tudo, Abinal? hein, Gabi? E agora, o que eu vou falar? Ctrl-C, Ctrl-V. Não, mas até uma das últimas participações que tiveram aqui, né? É você estar antenado em tudo. Né? Tem o seu trabalho, tem a sua função, tem a sua atividade ali, mas também tem aquele olhar periférico que chama, né? Aquele olhar onde você... Panorâmico. Panorâmico, verdade, panorâmico, onde você consegue observar tudo à sua volta, o que está dando certo aqui, ali, lá, e buscar também, como a Gabi comentou, né? Outras alternativas, não ficar focado só em uma coisa, mas também saber ter pelo menos mais uma função aí. Esse é o pulo do gato. E aí, pastor Aleixo? Eu acho que ter um plano de desenvolvimento pessoal sempre é importante. Se você tem um compromisso com a sua empresa, antes de tudo, você tem que ter um compromisso com os seus valores. Porque daí você se mantém a partir de muitas coisas. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó, e eu tenho um texto que eu gosto demais para todas essas circunstâncias, mas fundamentalmente nisso que a gente falou agora e para esse dia que você está vivendo, porque a Bíblia sempre traz uma claridade, uma clareza sobre as tensões próprias da vida. Você para pensar, desde o momento que você acordou até agora, você vive um esticar da corda, sabe? Entre dois pêndulos, entre aquilo que você tem que esquecer e aquilo que você tem que lembrar. Todos os dias tem coisas que você não pode deixar morrer. E tem coisas que você tem que lutar para que morra dentro de nós. Tem coisas que você não pode guardar e tem coisas que necessariamente você não pode esquecer.
A gente também vive uma outra tensão de todo dia, que é a tensão entre o evitável e o inevitável. Entre aquilo que eu faço das escolhas que eu tenho e aquilo que eu não posso escolher. Paulo, escrevendo a segunda carta escrita na Bíblia para a igreja em Corinto, ele fala isso. Nós temos coisas que nós não conseguimos evitar, mas tem coisas que você sim pode, está sob a sua responsabilidade preservar. E ele diz assim, ó, nós temos um tesouro em vasos de barro. E aí não é só o que as pessoas estão olhando para você, mas aquilo que de você que está gerando energia para a caminhada. E ele diz assim, ó, para que a excelência do poder provenha de Deus e não de nós. Nós somos atribulados em tudo, mas não somos angustiados em tudo. Nós somos perseguidos. Ficamos e somos perseguidos. Você não pode evitar a perseguição. Porém, não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Sim, tem coisas que estão acontecendo além da sua escolha. Mas tem coisas que fazem parte da sua escolha, mas eu queria que você colocasse mais energia na maneira como ele conclui, porque ele diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós outros eterno peso de glória acima de toda comparação. E olha o que ele vai dizer. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Foque e desenvolva pessoalmente as coisas que vão durar para sempre. Uma empresa pode existir hoje e não existir amanhã. Um tipo de tecnologia pode ser a crista da onda hoje e ser obsoleta amanhã. Mas os valores que você traz e que são produzidos pela fé dentro de você, eles não ficam obsoletos. Um caráter firme, um olhar com valor para as pessoas, uma mão que está pronta a se estender, bondade, sabedoria, misericórdia, cuidado, esses são valores eternos e que Deus produz em nós. É o tesouro no vaso de barro. Se aperfeiçoe naquilo que jamais vai passar. Muito bom, sempre profundo, né, pastor Aleixo? Eu gosto muito de ouvi-lo, viu? Deus demais. continue te abençoando. Você também, muito bom tê-la aqui mais um dia. É isso. Verdade. E E até a uma gente- próxima oportunidade, a gente se né? Não sei encontra, quando né? eu volto, viu, gente? Se Deus quiser. Pastor Aleixo, valeu. Para você que está em casa, obrigado, hein? Obrigado aí pela companhia de sempre. Até a próxima.